Até onde dois adolescentes podem chegar depois de terem tirado notas baixas em uma matéria? É isso que nós iremos descobrir hoje no caso Noema Graeber. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação e dê dicas de caso nos comentários. Agora vamos ao caso. Noema Graeber, de 66 anos, se chamava Noema Castilho Castilho, antes de se casar com Paul Graeber. Os dois moravam no México e se conheceram durante uma festa, ainda na adolescência. Apesar disso, os dois só foram ter contato mesmo 11 anos depois, quando o voo de Paul estava fazendo uma escala na cidade que ela morava. Paul chamou Noema para um encontro e a partir daí os dois começaram a se relacionar e nunca mais se separaram. Noema e Paul se casaram e tiveram 2 filhos. O mais novo se chamava Christian e o mais velho, Jared. Paul tinha família em Fairfield, uma cidade do estado de Iowa, nos Estados Unidos. E eles decidiram que iriam se mudar para lá, pois na visão deles, os seus filhos teriam mais chances na vida. E alguns anos depois, eles tiveram a sua 3ª filha, chamada Noema Mary. Noema Graeber era ativa na Igreja Católica de Santa Maria e foi descrita por outros membros da igreja como uma mulher muito gentil, compassiva e cheia de fé, que valorizava cada momento de seu dia. Ela trabalhava como piloto de avião comercial, mas aos 50 anos decidiu que cursaria licenciatura em inglês, porque ela tinha muita vontade de ensinar a língua. Mas como o espanhol já era uma língua bem falada nos Estados Unidos na época, a procura por professores estava em alta, então por ser sua língua materna, ela acabou indo dar aula de espanhol. Noema foi descrita por sua família como um anjo absoluto. Quando tudo aconteceu, Graeber trabalhava na Fairfield High School, dando aulas de espanhol. Às 16 horas do dia 2 de novembro de 2021, ela saiu da escola e foi caminhar no Parque Chautauqua, como sempre fazia. No meio de sua tranquila caminhada, ela foi surpreendida por 2 adolescentes que estavam segurando um taco de beisebol e começaram a golpeá-la violentamente. Na manhã seguinte, no dia 3 de novembro, o corpo dela foi encontrado debaixo de uma lona e de um carrinho de mão. A polícia iniciou uma investigação e ficou sabendo de uma conversa que um aluno teve com a professora 2 semanas antes de sua morte. Esse aluno era Willard Miller. Miller procurou a professora para conversar sobre a nota baixa que ele tinha tirado na matéria dela, e ele alegava que isso iria atrapalhar a sua média geral. E a partir desse dia, ele começou a imaginar um plano para matar a sua professora, mas ele não faria isso sozinho. Ele percebeu que Jeremy Goodale também havia tirado notas baixas, e a partir disso, ele o chamou para participar do plano. Eles passaram 2 semanas arquitetando tudo por e-mail, que mais tarde seria descoberto pela polícia. Foi encontrado em um dos e-mails de Jeremy uma lista que ele havia recebido de Miller. Nessa lista, havia os itens que ele precisaria para cometer o crime e passo a passo do que ele deveria fazer. Levar sacos Ziploc, lenços umedecidos, martelo, algo para transportar o corpo da vítima, lona para cobri-lo, entre outros. Em outro e-mail, também tinham os procedimentos a serem seguidos, como, por exemplo, atordoar a vítima, fazer ela sair da trilha de caminhada, descartar o corpo e cobri-lo, não esquecer de limpar as ferramentas e por aí vai. E nos e-mails estava escrito exatamente o que a polícia encontrou na cena do crime. Quando chegou o dia marcado para o assassinato, Miller e Jeremy se encaminharam para o parque e ficaram esperando Graeber chegar para sua caminhada diária. Ao avistar a professora, os jovens se aproximaram e enquanto Jeremy ficava de vigia, Miller pegou o taco de beisebol e começou a golpeá-la repetidas vezes na cabeça e nas costas. Depois disso, eles colocaram o corpo dela em um carrinho de mão e se afastaram da trilha, e Jeremy deu o último golpe que realmente a matou. Após verificarem que a professora Graeber estava realmente morta, eles se afastaram ainda mais da trilha e colocaram o corpo dela, o carrinho de mão em cima dele e cobriram tudo com uma lona. Depois eles refizeram o caminho e limparam todas as evidências que conseguiram. Toda essa ação
demorou cerca de 42 minutos. E depois de executarem o plano, Jeremy e Miller pegaram a van da professora que estava estacionada no estacionamento do parque e fugiram. Durante as investigações, apenas Jeremy assumiu ter matado a professora, mesmo a polícia tendo provas no e-mail e Snapchat de Miller fazendo piada com o crime nas redes sociais. Ele continuava negando a sua participação. A polícia anunciou a prisão dos dois adolescentes no dia 4 de novembro de 2021, um dia depois do corpo de Noema ter sido encontrado. Os advogados dos adolescentes queriam que eles fossem julgados pelo Tribunal Juvenil, porque na época ambos tinham 16 anos. Mas a promotoria alegou que a idade e a acusação de homicídio excluía o caso da jurisdição do Tribunal Juvenil. Mas os psicólogos não concordaram com o argumento da promotoria, porque de acordo com eles, se os adolescentes não recebessem o tratamento necessário, se eles fossem julgados como adultos, eles não receberiam o tratamento necessário para uma reabilitação adequada. Mas com base na premeditação e na gravidade do crime, o juiz decidiu que os dois seriam julgados como adultos. Um detalhe é que os dois tinham 18 anos quando foram julgados em 2023. E a maior idade nos Estados Unidos é 21 anos. No dia 18 de abril de 2023, os dois adolescentes se declararam culpados de homicídio em primeiro grau. Jeremy admitiu ter atingido Grabber após Miller a golpear várias vezes e depois tirou o corpo dela do caminho. Miller, depois de várias controvérsias ao longo da investigação, acabou admitindo que foi ele que criou o plano para matá-la, mas ele só confessou isso uma semana antes do julgamento final. Após a sentença, os dois adolescentes pediram desculpas aos familiares das vítimas, à comunidade e aos seus familiares. Miller também pediu desculpas para os policiais e os investigadores da época pelas desinformações e mentiras que ele foi contando durante a investigação. E depois do pedido de desculpa de Miller, o juiz Sean Schauer terminou dizendo: a definição de malícia é a intenção ou o desejo de fazer o mal, e o mal não tem um dia mundial. Este tribunal não pode anular precedentes. No entanto, eu não vou ignorar o fato de que você e o Sr. Jeremy encurtaram a vida preciosa da professora. Isso não seria justiça, independentemente de sua idade. No dia 6 de julho de 2023, Willard Miller foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 35 anos. E depois do pedido de desculpa emocionado de Jeremy, o juiz disse: você foi diferente do Sr. Miller. Não premeditou o crime como todo mundo falava. Você sabia a diferença entre o certo e errado. Você foi um aluno brilhante e ainda é um indivíduo brilhante. Poderia ter evitado que isso acontecesse e você sabe disso. Isso provavelmente será a coisa mais difícil para você conviver. Você é um bom candidato para a reabilitação e acho que o tempo dirá, mas você terá muito mais sucesso do que o Sr. Miller. Essas palavras foram ditas provavelmente porque Jeremy, desde o início da investigação, confessou o crime e ajudou durante toda a investigação os policiais descobrirem a verdade. No dia 15 de novembro de 2023, Jeremy Goodale foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. E como esse caso teve um grande impacto na opinião pública lá nos Estados Unidos, eu não duvido nada que ele acabe sendo inspiração para alguma série ou um documentário mesmo na Netflix ou em alguns desses aplicativos de streaming, como foi o caso de Dahmer, um canibal americano, ou American Crime Story. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários se você já conhecia. Eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!